Bom dia para todo mundo. Vamos começar nossa aula de hoje. Hoje vamos falar de agressão cirúrgica, quer dizer, a resposta do nosso organismo a um trauma que ele vai ser submetido. Um segundo. O que é importante da gente entender nessa aula de hoje? Reconhecer as alterações endócrino-metabólicas decorrentes do trauma cirúrgico. Nosso principal foco na nossa aula vai ser sobre essa resposta do paciente. O que influencia essa agressão cirúrgica? O que a gente pode fazer para minimizar esse trauma do nosso organismo? E a prevenção e o tratamento das lesões causadas ao tecido pelo procedimento cirúrgico em si. Então, vamos lá. A gente tem que saber que existem vários componentes que traumatizam o nosso tecido. Então, nós temos 3 componentes básicos. O primário é aquilo que a gente vê, é o componente mecânico, é o trauma tecidual que eu causo no meu paciente. Os componentes secundários, que são os mais importantes até que o trauma tecidual que eu causei. Porém, estão na íntima dependência desse trauma tecidual. E os componentes associados a essas alterações traumáticas, mecânicas e fisiológicas do nosso paciente. Então, essa é a nossa aula de hoje. Então, aqui tem a nossa aula do GOF. Esse esquema é do nosso livro. Então, eu tenho uma agressão cirúrgica. Veja bem, vamos começar usando sempre esse nome cirúrgico, já que nossa matéria é eminentemente cirúrgica. Mas no meio da aula vocês vão notar que essa agressão não é exclusivo do paciente cirúrgico. Todo paciente vítima de uma agressão, seja ela qual for, vai responder de uma maneira muito semelhante a essa. Então, nós temos o componente primário, que são as lesões provocadas mecanicamente, traumaticamente, feito pelo corte e pela supressão do tecido. As lesões secundárias, aonde vai se destacar a resposta endócrino-metabólica ao trauma. Os componentes associados, relacionados com a parada de alimentação do paciente, com a imobilização prolongada desse paciente ao leito, o que isso pode acarretar no nosso paciente? No final dessas alterações, dessas agressões todas, esse paciente vai acontecer o quê? Ele vai se recuperar, vai ter uma sobrevida, ou esse trauma vai ser de uma magnitude tão grande que o organismo dele não vai conseguir se recuperar e ele evoluir para o óbito. Então, esse é o problema. Por isso que a gente tem que avaliar o nosso paciente. Às vezes você tem um paciente que a doença é cirúrgica, então ele tem um câncer de estômago. Câncer de estômago é uma doença eminentemente cirúrgica. Mas será que o paciente suporta ser submetido a uma gastrectomia total, a uma linfadenectomia, às vezes necessária hepatectomia, ou seja, uma cirurgia com um trauma muito grande? Será que ele sobrevive a isso? Então, é isso tudo que a gente tem que avaliar quando a gente decide por um tratamento cirúrgico. Então, mais uma vez, o componente primário, que é o que mais chama a atenção, que eu acabei de dar um exemplo, gastrectomia. Então, o componente primário é a força física, a força mecânica que lesa o tecido, que faz a supressão de um determinado órgão. Então, eu retirei aquele estômago. Como é que eu altero essa fisiologia? O paciente tinha metástase hepática, eu fui obrigado a fazer uma hepatectomia parcial. Será que a quantidade restante desse parênquima hepático, esse sinusoide, vai conseguir produzir
tudo que ele precisa, sintetizar proteína, produzir bile, fatores de coagulação, esse parênquima reduzido, isso acontece em todos os outros órgãos. E agora nós vamos entrar no nosso ponto mais importante da aula, que são os componentes secundários. O que acontece no meu organismo quando eu traumatizo um tecido? Então, eu fui lá e fiz uma grande cirurgia. Tirei, o paciente tinha um tumor de cólon direito. Eu fiz uma colectomia, que vocês já aprenderam, ectomia retirada do cólon. Uma grande cirurgia. Fiz uma anastomose primária, quer dizer, uma coloanastomose. Então, eu suturei a luz do colo com a luz do colo restante para manter esse trânsito intestinal. Então, eu preciso de proteína, eu preciso de fatores de coagulação, eu preciso da migração da minha plaqueta, eu preciso dos neutrófilos chegando até esse tecido, eu preciso promover a cicatrização desse meu tecido. Como é que é o meu organismo? O que ele precisa para isso? Será que eu vou ter um substrato anatômico para isso? Então, essa é a parte mais importante que nós vamos falar. Depois, não é só essa alteração endócrina. Apesar de ser o mais importante da nossa aula hoje, eu tenho outras alterações, como alterações hemodinâmicas, alterações infecciosas e até uma disfunção de todos esses órgãos relacionado com as alterações endócrino-metabólicas. Então, vamos lá. Eu tive um trauma, seja ele qual for. Falamos, essa aula é agressão cirúrgica, mas eu tive um trauma espontâneo, não cirúrgico. Fraturei um osso. Fraturei aquele tecido, fraturei o osso. Vocês já aprenderam lá na cura das feridas que eu tenho, vai sangrar, vai ter a parte da cicatrização e depois eu preciso mineralizar esse osso, ou seja, a fase do calo mole, a face do calo duro. Então, quando a gente falou isso, falou simplesmente isso. Mas o que eu preciso para esse tecido cicatrizar? Eu preciso de duas coisas. Primeiro, o substrato anatômico para o tecido de cicatrização. Eu preciso de proteína naquela área. Mas eu preciso principalmente de energia. Meu organismo tem que produzir energia para poder cicatrizar esse tecido. Essa energia, o principal substrato energético do meu corpo é a glicose. Então, eu tenho que produzir energia para o processo cicatricial do trauma que eu tive. E de onde veio essa glicose? Normalmente, a gente tem um armazenamento da glicose, que é na forma de glicogênio. Ele é armazenado no fígado, armazenado no músculo, mas principalmente o glicogênio hepático. Esse glicogênio vai ser quelado, vai ser quebrado, que é a glicogenólise, tudo isso vocês já aprenderam lá na fisiologia, e vou produzir glicose. Mas vocês lembram que a reserva de glicose não é tão grande assim. Normalmente ela dura ali 24, 48 horas. Será que esse tempo é o suficiente para o paciente produzir essa energia para cicatrizar esse tecido e o paciente se recuperar? Eu não sei. Então, o seu organismo, na ânsia de cicatrizar isso o mais rápido possível, ele vai lançar mão de outros substratos que produzam glicose, que é a neoglicogênese, ou seja, formação de glicose por tecidos não glicídicos. Exemplo, ele quela a proteína em vários aminoácidos, principalmente 2 aminoácidos, que é a alanina e a arginina. Ele quebra a gordura em ácido graxo, esses ácidos graxos, o glicerol, vão lá produzir mais energia. Então, eu preciso de novos substratos não glicídicos que vão fazer com que a glicose aumente desse paciente. Então, é isso que eu preciso do meu tecido. E
toda a resposta orgânica do meu paciente vai ser relacionado com essa produção de glicose. Então, seu organismo vai querer produzir energia, vai querer que o sangue chegue naquele tecido e não importa o resto. Ele quer que esse tecido cicatrize o mais rápido possível. E agora a gente, a partir de agora, vai descobrir como o nosso organismo faz isso. Então, eu tenho um primeiro estímulo, que o meu hipotálamo, tá? Há uma produção pela hipófise do ACTH. O ACTH vai estimular a suprarrenal. A suprarrenal vai produzir o principal hormônio da agressão cirúrgica, o principal hormônio do trauma, o principal hormônio da injúria, que é o cortisol. Então, o aumento do cortisol no sangue está intimamente relacionado com a magnitude do meu trauma cirúrgico. O hipotálamo, liberando o CRH, estimula a minha hipófise. A hipófise produz a CTH e, através de vários mecanismos não relacionados com fluxo sanguíneo, existe uma facilitação fisiológica de tão importante que a minha produção do cortisol, e o suprarrenal produz esse cortisol, que é o principal hormônio do nosso trauma. Então, não é o único. Então, eu preciso de um substrato, nós já falamos, o cortisol, já vamos falar um pouquinho mais do cortisol, mas, além de produzir glicose, eu preciso manter um fluxo sanguíneo para o tecido. Como é que ele vai fazer isso? Então, na minha própria suprarrenal, ele libera a produção da minha cascata renina-angiotensina-aldosterona, aonde vai reter o sódio e, consequentemente, reter líquido para esse paciente. Então, além da produção de glicose, através, principalmente, inicialmente, do hormônio do cortisol, eu vou liberar a cascata renina-angiotensina-aldosterona, vou reter sódio a fim de manter a volemia desse meu paciente. Também não é um único hormônio, nós temos muito mais hormônios relacionados a isso. Então, vamos chegar agora a uma linha de raciocínio. Primeiro, eu tenho que reter líquido. Segundo, eu tenho que produzir energia. Eu já dei 2 caminhos para vocês. O primeiro é o cortisol e o segundo é a cascata renina-angiotensina-aldosterona. Por que que ele lança a mão do cortisol? Ele simplesmente não lança a mão diretamente do glucagon para quebrar aquele meu glicogênio que está lá no fígado. Aqui, esse slide mostra exatamente isso. Num paciente rígido, sem comorbidade, num estado nutricional normal, pesando em torno de 60 quilos, a quantidade de carboidratos que eu tenho no meu corpo é em torno apenas de 500 gramas. Enquanto que a reserva do meu corpo energética é através da gordura, que é em torno de 9 quilos. Você lembra que tem essa discrepância? Que 60% do nosso corpo é água. Mas olha a proteína. Então, na hora que seu organismo olha isso, ele vê que a proteína é a principal reserva do nosso corpo. Então, ele não... Em um jejum normal, vocês já aprenderam isso quando vocês vão na academia, primeiro vocês vão lá fazer um exercício aeróbio, vocês vão pedalar. Para esse exercício, durante 30, 40 minutos, para inicialmente você precisar de energia para lançar a mão do glicogênio. Depois que esse primeiro substrato é utilizado, 30, 40 minutos em torno do seu exercício, ele lança a mão da segunda fonte de reserva energética, que seria a gordura.
Isso em condições normais, aonde o cortisol, por si só, não é o principal fator. No trauma, que eu quero magnificar essa resposta hiperglicêmica, o meu organismo vai lançar mão não só do carboidrato, não só da gordura, mas também da proteína, e não em sequência. Ele vai lançar mão dos 3 substratos ao mesmo tempo. Lógico que eu não tenho apenas uma resposta endócrina ao meu paciente, através de cortisol, os hormônios que a gente já vai falar, mas também uma resposta inflamatória. Então, eu libero interleucina, calicreína, fator de necrose tumoral, eu libero vários fatores desse paciente. Já estão preocupados com a presença no final da aula, fiquem tranquilos, prestem atenção na aula. Então, vamos lá, mais uma vez. E agora vocês veem, nossa aula continua aqui em cima, ó, agressão cirúrgica. Mas olha o que eu coloquei aqui, ó, estresse. Então, é uma resposta orgânica ao estresse, seja ele qual for. Seja ele qual for que o meu organismo vai ser submetido. Então, ele teve agora pneumonia. Ele tem uma bactéria que colonizou meu alvéolo, fez uma destruição tecidual, estimulou um processo inflamatório, e agora meu organismo tem que combater essa infecção o mais rápido possível, senão meu pulmão vai ser todo destruído, eu não consigo mais absorver oxigênio, eu vou morrer. Então, meu organismo vai lançar mão de substratos para fazer essa defesa do meu organismo. Então, eu preciso de fluxo sanguíneo para as células de defesa chegarem lá, e eu preciso de energia para produzir substrato para a defesa do meu organismo e reconstituir os tecidos lesados. Então, vamos lá. O meu cérebro, vocês já viram, vai produzir a CTH, que atua na suprarrenal. A suprarrenal atua num glicocorticoide, que é o principal hormônio do trauma, que é o cortisol. O cortisol vai ativar os demais hormônios do trauma. Então, a primeira coisa que ele faz é que os hormônios relacionados à glicose, insulina e glucagon. A insulina é um hormônio de depósito. Ele deposita a glicose no tecido para formar o glicogênio. Óbvio que a insulina é um facilitador da entrada de glicose na célula para o metabolismo, mas ele não é fundamental. A glicose entra na célula com ou sem a insulina. Porém, eu não quero que essa glicose seja depositada. Eu quero utilizar essa glicose. Então, ele vai inibir a insulina e vai estimular o glucagon. Então, o hormônio glicemiante que está relacionado ao trauma não é insulina. Eu não preciso de insulina. Eu preciso fazer hiperglicemia. Então, eu libero o glucagon. O glucagon quebra o glicogênio e também atua quelando proteínas e gorduras. Como eu preciso magnificar o fluxo sanguíneo para a área do tecido, eu vou aumentar a minha função cardíaca, principalmente através de taquicardia, liberando catecolaminas, as principais, adrenalina e noradrenalina, que ela atua na periferia, fazendo vasoconstricção periférica, aumentando o fluxo sanguíneo para os tecidos nobres, principalmente cérebro e coração. Mostrando mais uma vez, olha só esse slide que interessante, não o que ele está causando, mas e sim em cima sobre os principais estímulos. Então, olha só, trauma, que começou a nossa aula. De repente, eu falei de pneumonia, infecção, dor. Lembram do tratamento da dor, que a gente começa a tratar a dor antes do paciente sentir dor? Não é só porque nós somos bonzinhos, não. É porque
Você tem que diminuir a dor do paciente, porque a dor é um estímulo para a resposta endócrina metabólica. Então, tudo isso que está acontecendo aqui. Choque, quer dizer, o paciente com hipotensão, hipofluxo na periferia, paciente com hipoxemia, a acidose tecidual, hipotermia, são tudo isso fatores que levam à resposta. Então, eles estimulam mediadores inflamatórios, estão aqui, mas a nossa principal causa da nossa aula está aqui, ó. O eixo hipotálamo hipofisário, liberando ACTH, cortisol e estimulando a hiperglicemia do meu paciente. Então, eu tenho vários hormônios que estão aumentados. E o que o nosso organismo faz? O que não estiver relacionado com a hiperglicemia, ele para de produzir. Então, quem nunca escutou falar, nasceu o bebezinho, mas o leite da mãe secou porque ela teve uma infecção pós-operatória importante. E agora vocês sabem por quê. Porque quando o paciente está amamentando, ele precisa do hormônio luteinizante e ocitocina, tá? Prolactina. Então, hormônios que não estão relacionados com a hiperglicemia. Seu organismo não quer. Então, não adianta a mamãe amamentar se a mamãe for morrer. Então, o organismo da mãe quer que ela fique viva. Depois ela pensa como é que vai amamentar o neném. Então, o organismo para de produzir os hormônios responsáveis pela produção e ejaculação do leite. Resumindo a minha resposta orgânica ao trauma, não importa o trauma, pode ser uma agressão cirúrgica de um paciente sendo submetido a uma cirurgia, a um trauma cirúrgico onde o paciente fraturou um membro, o paciente lá da pediatria, aquele bebezinho que estava vomitando, teve diarreia e agora está desidratado, importante. Pode ser a paciente lá da obstetrícia, que entrou em trabalho de parto e teve que fazer cesariana. Pode ser um paciente lá no CTI, que teve um acidente vascular encefálico, que um infarto agudo do miocárdio. Então, essa resposta é comum a qualquer agressão, não apenas cirúrgico. Tudo que tiver relacionado com o aumento da glicemia e aumento do fluxo sanguíneo vai estar aumentado. Tudo que não está, vai estar diminuído. Então, a CTH vai estar aumentado, porque precisa estimular o cortisol. O cortisol, que tem uma ação hiperglicemiante, que quebra glicogênio, faz lipólise, faz proteólise, estimula os demais hormônios. Glucagon, que é o principal hormônio hiperglicemiante. Catecolaminas, noradrenalina e adrenalina. O GH, que é o hormônio do crescimento, que tem íntima relação com o metabolismo. O hormônio antidiurético, renina, angiotensina, aldosterona para reter líquido do paciente. Tudo que faz hipoglicemia, exemplo, insulina, ou não está relacionado com o metabolismo do paciente, folículo estimulante, luteinizante, prolactina, vão parar de ser produzidos. Agora, interessante são os hormônios inalterados à produção. Vocês já sabem que os hormônios tireoidianos estão intimamente relacionados com o metabolismo. Então, o primeiro pensamento que nós temos é que quando eu tenho uma agressão e eu preciso aumentar o metabolismo, a tireoide vai produzir mais hormônio. É um pensamento claro. Porém, isso não ocorre. Porque a produção do hormônio tireoidiano é muito grande, é além das minhas necessidades. E seu organismo se prepara tanto para esse trauma que nós temos 2 hormônios tireoidianos, T3 e T4. T3 é o hormônio ativo, é o hormônio que tem íntima relação com o metabolismo. T4 é o hormônio menos ativo e alguns livros até falam que ele é inativo. Porém, ele é um hormônio de
reserva. Ou seja, eu tenho um grande número de T4 circulando no meu corpo que é pouco ou não utilizado. Para ser utilizado, ele precisa ir lá na periferia, perder uma molécula de iodo e ser transformado de T4 em T3. T3 é o hormônio ativo. Isso quer dizer o quê? A produção do hormônio pela tireoide está inalterada. Porém, na periferia, a conversão de T4 em T3 está aumentada. Tá? Então, eu tenho um aumento de T3, porém, não pela produção da glândula tireoide, e sim pela conversão na periferia de T4 e T3. Então, vimos já várias alterações que esse paciente tem. Então, primeira alteração, que é o nosso componente primário, é a lesão tecidual propriamente dita, é o trauma no tecido, aquela lesão no tecido. Essa lesão, esse grau de lesão que causa uma disfunção mecânica, óbvio, pela destruição do tecido, pela supressão de segmentos dos órgãos do tecido, dos órgãos do paciente, estimulam também a resposta endócrina ao trauma. A resposta endócrina ao trauma vai começar a quelar proteína. E qualquer proteína. Já o paciente começa a fazer atrofia da musculatura. Olha que interessante. Então, ele começa a alterar a musculatura do miocárdio e do diafragma. Já ele tem disfunção da bomba cardíaca, disfunção respiratória. Então, isso são dados importantes. Posteriormente, esse paciente começa a reter líquido para aumentar o volume. Quando ele retém líquido para aumentar o volume, faz a volemia e manter o fluxo no tecido. Porém, esse paciente está sendo operado e começa a lesão primária. Então, eu posso lesar vaso, esse paciente sangra. Eu abri a barriga, a cavidade abdominal do paciente, aquele peritônio exposto, ele começa a perder muito líquido. Às vezes, o volume de líquido que ele perde é incomensurável. E esse paciente vai ficar hipovolêmico também. O paciente está no respirador, olha as alterações, aumenta a pressão no mediastino, olha as alterações hemodinâmicas que esse paciente vai ser submetido. Outro que vocês já aprenderam é como eu traumatizo o tecido, eu abro uma porta de entrada. E aquelas minhas bactérias saprófitas da pele e mesmo do colo vão entrar na intimidade do tecido e vão começar a fazer destruição tecidual, um distúrbio do paciente e infecção, que é o que caracteriza isso tudo. E, finalmente, se vocês vão aprender lá à frente, nas aulas de terapia intensiva, lá no 8º período, você estimula a mediadores inflamatórios. O que nós falamos? Interleucina, calicreína, fator de necrose tumoral, que vão fazer vasodilatação no tecido, que vão estimular complemento, que vão atuar sobre bactérias. Então, é a resposta inflamatória do organismo. Então, vamos dar um exemplo para vocês só terem uma noção. Então, vamos supor que o paciente tem uma infecção urinária grave, fez uma pielonefrite grave, e a infecção por uma bactéria comum de fazer pielonefrite, que é um gram-negativo, Escherichia coli. Então, o organismo estimula o sistema imune, estimula complemento, e para o organismo ir lá e começar a destruir aquela Escherichia coli. Já, o organismo começa a notar, naquela magnitude da defesa do paciente, que uma porção do alvéolo é semelhante à proteína da Escherichia coli. Então, ele agride Escherichia coli e agride ao alvéolo pulmonar. E o paciente faz uma alveolite, uma resposta inflamatória daquele alvéolo. Já esses alvéolos começam a aumentar cada vez mais o processo inflamatório e diminui a troca gasosa. Esse paciente faz insuficiência respiratória. Já uma outra porção de Escherichia coli
é semelhante ao glomérulo, lá no seu néfronzinho. Ele vai lá e agride o néfron e começa a fazer nefrite. Já já esse rim começa a entrar em insuficiência. Então, a agressão ao organismo é tão grande para ele fazer essa hiperglicemia, essa resposta endócrino-metabólica, para ele controlar esses fatores de agressão, que eles começam a agredir o próprio organismo. Ou seja, essa agressão cirúrgica ela é benéfica, desde que seja autolimitada. Se ela for de uma magnitude muito grande, ela vai quelar proteína, você vai fazer desnutrição, não vai ter substrato, seu coração para de funcionar, você não consegue respirar direito, os mediadores inflamatórios atuam contra o seu órgão, o paciente começa a fazer disfunção orgânica múltipla, falência orgânica múltipla e, finalmente, a evolução natural é o óbito. Por isso que a gente tem que espera-se a agressão cirúrgica, mas o ideal é você diminuir, minimizar essa agressão cirúrgica a um tempo necessário para a cicatrização e a recuperação o mais rápido possível do seu paciente, antes que ele evolua para a principal complicação, que é a falência orgânica múltipla. Lógico que eu tenho aqueles componentes associados. Então, eu ressequei o estômago, fiz uma anastomose. Essa peristalse vai demorar a voltar. Aí eu acabei de falar que o paciente está quelando proteína. Como é que eu vou alimentar esse paciente agora? Então, essa alteração do ritmo alimentar piora isso tudo. O paciente está acamado no leito, está lá deitado. Se ele está deitado no leito, ele tem maior chance de trombose venosa profunda. Vocês viram lá na aula de cura das feridas, vai ter escara de decúbito, porque ele fica deitado, comprimindo aquele tecido muito tempo. Se ele está deitado muito tempo, ele vai causar secreção pulmonar, vai fazer um acúmulo de secreção pulmonar e ele aumenta a probabilidade de pneumonia. Então, eu tenho que evitar essa mobilização prolongada. E perdas hidroeletrolíticas desse paciente. Então, se esse paciente estiver fazendo hipovolemia, ele vai fazer uma acidose tecidual, vai ter que reter bicarbonato para compensar isso. Se o paciente estiver vomitando muito, o paciente pode fazer alcalose metabólica pela perda do ácido clorídrico, o rim dele começa a reter hidrogênio para fazer uma acidose compensatória e elimina potássio, então esse paciente pode fazer hipocalemia. Então, são as alterações que esse paciente pode ter. Como é que nós vamos prevenir tudo isso? Isso que é importante. Então, como é que eu previno a destruição do tecido? Então, as cirurgias são feitas de maneira delicada. Já já nós vamos voltar à nossa aula presencial. Vocês vão lá brincar de dar ponto naquele tecido lá. Vocês vão ver que vamos falar o tempo todo. Olha, o ponto é o suficiente para aproximar as portas da ferida. Eu não posso apertar muito ponto. Se eu apertar muito ponto, eu vou fazer isquemia. Se eu faço isquemia no ponto, o tecido de cicatrização não consegue formar, já que eu não tenho fluxo sanguíneo. Então, você manipular com delicadeza as ressecções serem o mais regradas possível, quer dizer, tirar menos tecido, desde que seja uma cirurgia curativa, dependendo do que for, mas você tentar minimizar as ressecções, evitar grandes ressecções. As alterações hidroeletrolíticas, você precisa hidratar seu paciente. Esse paciente tem que ter um fluxo urinário. A principal resposta de uma hidratação adequada é diurese. Então, você vai dar soro, você deu soro, esse paciente tem que urinar. Manter fluxo sanguíneo para evitar acidose, perdas gastrointestinais para se evitar alcalose. Então, dosar num pós-operatório de grandes cirurgias, eletrólitos, ver se você precisa repor ou não repor. E a principal, tentar diminuir aquela resposta endócrino-metabólica ao trauma. Então, o primeiro grande avanço das cirurgias, vocês vão ver na aula de acessos à cavidade abdominal, é a cirurgia minimamente invasiva.
aonde descobriu-se uma cirurgia que você não precisa fazer o corte, você não faz uma incisão na cavidade abdominal para entrar na cavidade. Você faz pequenos furos, que a gente chama de portais, e aonde você vai acessar a cavidade abdominal através de pinças semelhantes às pinças cirúrgicas. Nós vamos criar um espaço ali com gás carbônico e operar dentro da cavidade abdominal sem o corte. Vocês vão ter uma aula só sobre isso. Isso eu não tenho corte. Se eu não tenho corte, eu diminuo a agressão. Então, aquela resposta orgânica metabólica ao trauma, ela é minimizada. Então, isso foi o primeiro grande avanço. Então, começou-se a notar que o paciente que fazia a mesma cirurgia, ele operou a vesícula biliar, retirou colecistectomia. O paciente que operava por videolaparoscopia tinha uma recuperação muito mais rápida, muito mais acelerada que um paciente que operava pela via laparotômica, por corte. Então, descobriu-se que existiam maneiras de se minimizar. A analgesia do paciente regular, não deixar ele sentir dor o tempo todo, minimiza a resposta endócrina metabólica. Infecção, como é que eu evito infecção? A infecção, vocês já vão ter a próxima aula sobre infecção e cirurgia, mas a abertura, a solução de continuidade faz com que o meio interno do paciente seja submetido, apresentado a vários tipos de bactérias. Então, a intenção do nosso corpo é combater essa infecção. Só que se o paciente tem infecção, ele estimula de novo a resposta endócrina metabólica ao trauma. Então, para minimizar essa resposta endócrina metabólica, a gente tem que minimizar a possibilidade de infecção. Aí entra lá na nossa segunda aula, que são a asepsia. Então, a gente tenta primeiro manter o meio o mais livre de bactérias possível. Agora eu vou mostrar para vocês um quadro aonde mostra as principais consequências e como que a gente vai tentar melhorar isso. Então, eu tenho aqui uma agressão cirúrgica, que é o nosso centro, e as alterações que esse nosso corpo vai ser submetido. Então, primeiro, quando eu faço anestesia, eu tiro o estímulo neural do meu paciente, para ele não sentir dor. Porém, eu não consigo fazer isso só sensitivo. Eu tiro a sensibilidade e a motricidade. Então, o bloqueio é sensitivo e motor. Então, aquela anestesia na coluna, um exemplo clássico, que é a anestesia subaracnoide. Você joga um espaço, um anestésico, lá no espaço da medula do paciente. Com isso, aquele anestésico ele se liga àquelas terminações nervosas da medula e bloqueia o estímulo. E você consegue operar o paciente sem dor. Porém, quem já viu esse tipo de anestesia, vê que o paciente não mexe a perna, porque ele perde o estímulo motor. Não só somático, mas também vegetativo. Então, do nível para baixo, o paciente, aquela peristalse, aquelas ondas peristálticas, também param de funcionar. Por isso que a grande complicação desse paciente, quando era submetido à cirurgia, era quando você anestesiava, aquele intestino parava de funcionar, o alimento ficava parético, o paciente poderia vomitar e broncoaspirar, ou seja, o conteúdo do estômago dele ir lá para o pulmão, e o paciente fazer pneumonia. Isso tem um nome, síndrome de Mendelssohn, com L, tá? Mendelssohn. Então, o paciente broncoaspirava, fazia uma pneumonia química, e isso é gravíssimo, pode levar seu paciente ao óbito. Então, a gente tinha que deixa esse paciente em jejum algum tempo antes da cirurgia. E, normalmente, Mendelssohn, quando falou isso, esse tempo de jejum tinha que ser superior a 12 horas. Imagina, eu vou deixar meu paciente em jejum 12 horas antes da cirurgia. Vou operar meu paciente, vou ter que esperar aquele meu efeito anestésico acabar,
para o meu intestino voltar a funcionar satisfatoriamente, para eu alimentar esse paciente 24, 48, 72 horas depois, quando voltasse. Olha só, então eu operei um paciente, ele vai ficar 4, 5 dias sem se alimentar satisfatoriamente. Um paciente que está quelando proteína e eu preciso de proteína para cicatrizar. Olha que efeito deletério que esse paciente tem. Então, hoje já se descobriu muitas coisas evoluíram. Vocês vão ter isso mais quando vocês estiverem lá no 8º período. O que acontece? Primeiro, aquele jejum de 12 horas, hoje a gente conseguiu abreviar. Ele é em torno de 2 a 3 horas para líquido. Então, o ideal é esse paciente, 2, 3 horas antes, você dá um alimento, um líquido para ele hipertônico. Você dá frutose, por exemplo, para ele. Então, você bate aquela frutose, o paciente bebe aquilo, você já opera ele com hiperglicemia, que você sabe que ele tem que fazer hiperglicemia. Então, teoricamente, isso diminui a resposta endócrina metabólica. Segundo, esse paciente ficava em jejum de 4 a 5 dias. Aí a gente sabe que a produção de saliva por dia é em torno de 1,5 litro. E o paciente deglute essa saliva. A produção de suco gástrico é de 1 litro. Bile de 1 litro. Suco pancreático, 1 litro. Então, só eu estou falando cerca de 3, 4, 5 litros de líquido que passa pela boca, esôfago, estômago e duodeno. Será que esse paciente não pode tomar ali 100, 200 ml de mais um líquido? Isso vai fazer tão mal para o paciente? Hoje a gente sabe que não. Inclusive, essa alimentação precoce atua estimulando a peristalse. Exemplo clássico, a gente vê em bebezinho. Bebezinho, quando nasce, o organismo dele ainda está se adaptando, ele tem uma hiperestimulação, bebezinho mama e enche a fralda, ele vai evacuar. Por quê? Porque é um estímulo. Então, a alimentação precoce tem fatores importantes. Outro fator importante do nosso paciente é a mobilização precoce. Então, antes de você operar, como ele tinha um corte na barriga, o melhor, não pode levantar, não, senão esse ponto vai abrir e você vai eviscerar, vai sair conteúdo da sua barriga para fora. Hoje, a gente sabe que isso não existe. E, muito pelo contrário, se o paciente fica deitado há muito tempo, já falamos, trombose venosa profunda, diminui ventilação pulmonar, predispõe à pneumonia, escara de decúbito. Então, o paciente se alimentar precoce é importante, mas ele levantar do leito precocemente também é muito importante. Então, ele levantando, ele deambulando, ele mexe naquela musculatura da panturrilha. Panturrilha, você já aprendeu anatomia, é o coração das pernas. Então, ele vai bombear o sangue dos membros inferiores de volta para o coração. Então, é a principal prevenção para a trombose venosa profunda. O paciente levantou da cama, então as costas, as áreas de contato, cóccix, calcâneo, já não estão mais o tempo todo em contato, diminui a chance desse paciente fazer escara de decúbito. O paciente alterou, levantou o corpo, já melhora a ventilação pulmonar, então diminui a área de atelectasia, daquele alvéolo colabar, e predispor à infecção. Analgesia é muito importante, porque vocês viram que a dor é um importante estímulo da resposta endócrina metabólica ao trauma. Técnica cirúrgica apropriada. Aí entrou nosso fio cirúrgico, fios delicados, tecidos delicados, fios de maior resistência para tecido com maior resistência. O ponto deve ser aproximado, não pode ser ponto isquêmico. Então, isso são dados importantes. Tá? Como é que eu evito infecção? Principalmente a sepsia do meu paciente, aqueles cuidados todos de asepsia, esterilização, ambiente cirúrgico, o paciente que tem comorbidades, que essas comorbidades estejam compensadas, isso são tudo dados importantes. A antibiótico terapia, principalmente antibiótico profilaxia, é uma das
das pedras, é um dos recursos que nós temos no combate à infecção. Não é o principal. Nós vamos aprender isso mais no oitavo, a gente vai ter uma aula, nós vamos falar bastante tempo de antibiótico profilaxia, vocês vão ver que não é o principal fator que impede a infecção, mas ele faz parte de um arsenal que, quando bem indicado, diminui a infecção. Mas o principal combate à infecção são os cuidados de asepsia. Manter o volume desse meu paciente satisfatório. Então, o paciente tem que ter um fluxo sanguíneo naquele tecido. Também não posso fazer um hiperfluxo, querer que chegue muito líquido ali, senão eu vou edemaciar, e o edema faz constricção daquela microcirculação e, por consequente, acaba fazendo hipofluxo. Então, isso tudo são dados importantes, e isso é comum. Tudo isso é comum a todos os pacientes. Então, isso é um dado importante para vocês guardarem. Então, o doente submetido a uma injúria, seja cirúrgica, seja clínica, seja emocional. Então, vocês vão... a menstruação atrasou depois que ela descobriu que a mãe morreu. Isso acontece mesmo, porque é um trauma, aquilo liberou cortisol, precisa fazer hiperglicemia, e o paciente diminui a produção dos hormônios folículo estimulantes, luteinizantes, e a menstruação vai ser alterada. Então, isso acontece também. Tá? Então, agradeço a presença de todo mundo, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Então, vocês veem a importância desse paciente vítima de agressão. Então, essa é uma das aulas mais importantes do nosso curso. A referência, esse é o nosso livro-texto, que é o BOF. Tem um livro que eu acho que vale a pena vocês lerem também, que entra como um dos livros-textos, que é o Seibston. Ele tem um capítulo só falando dessa resposta endócrino-metabólica ao trauma. Tem na biblioteca do nosso livro, na nossa faculdade, em livro físico, e tem na biblioteca virtual o Current, de clínica cirúrgica, que também tem um capítulo muito bom falando apenas da resposta endócrino-metabólica, que é a parte mais importante. Então, eu acho que vale a pena vocês lerem também. Ok? Dúvidas? Vamos lá? Perguntas? Vocês podem... Bate aqui, ó, ativa o som. Podem fazer pergunta, ou vocês podem escrever também. Tá? E aí, que dúvida que nós temos? Nossa prova está chegando, hein? Matéria da prova vai ter na cura das feridas, parte 1. Na parte 1 a gente para, a parte 2 já é a matéria de P2. P2, a matéria é acumulativa. Lógico que a maioria dos assuntos são relativos à matéria de P2. Mas pode cair alguma coisa de P1. Normalmente, quando cai P1, lógico, pode cair pergunta específica, mas é mais como base para a pergunta da P2. A gente usa como uma escada para a pergunta de P2. Mas pode cair pergunta específica de P1. Tá? Então, a asepsia sempre vai cair alguma coisa. Tá? Então, esses são pontos importantes. Vamos lá? Dúvidas? Nada ainda, 89 alunos, vocês aprenderam tudo. Vocês aprenderam tudo, está todo mundo aí, só cortou a foto de vocês e foi passear, porque eu não estou vendo vocês mesmo. Nada de dúvida? Cadê a dúvida? Sabem tudo? Posso perguntar, então? Essa agressão cirúrgica é matéria de P2, mas chove na prova. Muito bem, obrigado pela presença de todo mundo. Tá? Semana que vem teremos outra aula. Semana que vem vocês vão ter com a professora Aline. Muito obrigado. Todo mundo estudando. Nossa prova já está chegando. Vão ser 16 questões de múltipla escolha. Cada questão vale 0,63, mais ou menos. A prova vale 10,08. Estamos dando 8 décimos de lambuja para vocês. Tá? E termina em cura da ferida, parte 1. A parte 2 ficou para P2. Ok? Obrigado pela presença de todo mundo. Até a próxima. Tchau para vocês.